Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Inspirando para Vencer, o podcast que tem a missão de trazer histórias de superação para você e principalmente inspiração. Hoje do meu lado a amiga Hilda Arruda. Tudo bem, Hilda? Tudo bem, Cláudia. Mais um dia, né? Mais um podcast Inspirando para Vencer. Aqui estamos nós, com história de superação, né? Dessas mulheres que vêm nos encantar e trazendo a sua história, né? Refletindo a sua superação na vida de você que está aí em casa, né? De você que já está aí curtindo, né, Cláudia? Curtindo o nosso podcast, compartilhando, né? Isso é interessante. Não deixe, então, de compartilhar, porque hoje também nós estamos tendo uma história linda. Não saia daí, tá? É isso aí, Hilda. Só para comentar aqui, o Destravando, você já deu uma pausa aí, né, Hilda? Exatamente, Cláudia. A gente teve uma formação agora, né, de uma turma de mentoras que foi fundamental, né? Porque a gente pôde ver o desenvolvimento das mulheres, né, se destravando ali, medo, bloqueios, enfim, né, aquela pessoa tá com medo de falar em público, enfim, né, então é maravilhoso, né, Cláudia? Teve experiências fortes ali, né? Experiência ali, a gente pôde também finalizar com uma aula do Organizer, né? Que foi fundamental também, trazemos coisas novas. Uma profissão nova, né? Exato. Inovadora aí no mercado. Hoje não vai ser diferente também, a gente tem aqui uma profissão inovadora. Hoje a nossa entrevista com ela, Gabriele Rocha, ela que é empreendedora também de uma profissão aí bem rara ainda, né, Hilda? Olha, eu tiro o chapéu pra Gabriele, né? Nossa, né, assim, ó, hoje ela vai contar a história, assim, do que ela faz, né? São desafios que essa Gabriele enfrenta. Que ela tem, que eu já não teria, né? Mas hoje eu vou aprender com a Gabriele, com certeza, né? É isso aí, então vamos apresentar a nossa entrevistada de hoje, Gabriele Rocha, ela que é empreendedora. Muito bem-vinda, Gabriele. Prazer, meu nome é Gabriele, eu tô em Joinville tem 3 anos, eu não sou de Joinville, eu sou do Rio de Janeiro, né, natural do Rio de Janeiro, mas o senhor me quis aqui, né, eu e meu esposo, eu sou casada também. Uau. E aí o meu esposo, ele veio através do trabalho dele, né, começou a colocar currículo, então nós viemos pra Joinville. Então, sou daqui, amo essa cidade, me acolheu super bem, pessoas maravilhosas, Dona Hilda tá aqui, Cláudia tá aqui, que me acolheram maravilhosamente bem. Amo essa cidade. Que bacana, Gabriele. E você sempre foi do Rio? Você nunca tinha saído da sua cidade? Não, nunca tinha saído da minha cidade. Desafio, sempre fui do Rio. Nossa, ela tem uma história, desafio, né? Hilda. Eu não vou dizer agora, né? Mas eu vou só dar uma palhinha. Ela é mãe de muitas coisas. Ela é mãe de muitas. Depois nós vamos falar mais tarde. Gente, vamos deixar aqui no suspense, Pra né? quem não viu a entrevista com a Érica, né? Ela que é personal organizer. Gente, hoje a Gabriele vai trazer para nós também uma profissão inovadora. Maravilhosa. Pra quem gosta, é perfeito. Pra quem gosta, é perfeito, exatamente. Hilda não toparia, né, Hilda? Não. Eu acredito que não nesse momento. Não nesse momento. Então, vamos lá. Gabriele Carioca. Isso, né? Carioca. Hoje seus pais são cariocas também? Sim, meus pais são cariocas também. Como que foi sua infância, seu início de vida aí, Gabi? Conta pra gente. Eu tive pai, né, mas no caso ele não me assumiu. Então, minha mãe me criou, né, assim, meio que sozinha. Ele me assumiu depois ali com 10 anos de idade. Foi todo um processo até ele realmente me assumir, mas até então, minha mãe é manicure e depiladora, uma inspiração pra minha vida. Uau. Amo a minha mãe de paixão. E durante muito tempo, durante a minha infância, a minha mãe me criou sozinha. Assim... A sua mãe, sendo mãe e pai por 10 anos, né? Ela, como que ela era, assim? Ela era carinhosa? Ela era exigente? Como que foi pra ela essa batalha? A minha mãe foi mãe e pai, na verdade, até hoje, né? Porque ele só me assumiu. Ele foi lá e pagou uma pensão aos 10 anos. Só no papel. Mas eu não tive contato com o meu pai. Não tive. Não teve a figura paterna. Não tive a figura paterna, exatamente. Uhum. Mas assim, o que acontece? Eu
primeiro que assim, com 3 anos, ali quando eu nasci, eu convulsionava bastante. Então, a minha infância já foi muito complicada por conta disso. Por exemplo, a minha mãe precisava trabalhar e ela tinha que me deixar em creches. E as creches não aceitavam, não me aceitavam. Te dava crise de convulsão porque quando era pequena. Exatamente. Uau. E aí, eu tinha muita crise de convulsão, ficava roxa. E minha mãe não conseguiu me colocar em creche nenhuma durante a minha infância. E eu ficava de casa em casa. Pra minha mãe poder trabalhar, ela tinha que me deixar na casa das pessoas pra eu trabalhar. Pra ela trabalhar. Então, o começo ali da nossa relação foi um pouco assim. Eu não tive muito a relação com mãe, por isso, já adiantando, né? Por isso que eu escolhi empreender também. Porque o que eu vi na minha infância, eu não quero pros meus filhos. Amo a minha mãe, só que eu entendo que foi aquele período. Então, ela trabalhava nos salões. E não tinha como levar uma criança pro salão. Ah, não era salão dela. Não, era salão das pessoas, daí né? é bem mais complicado. Fora, né? Exatamente, imagina. E aí não tinha como. Então, tive algumas complicações no parto também da minha mãe. Eu nasci meio que, assim, no líquido amniótico, né? Que teve um problema ali, o útero dela infeccionou. Então, Nossa, só ali já o foi... nascimento já foi um milagre. Já foi um milagre. E um desafio, né? Já foi um milagre, exatamente. Cordão umbilical, preso no meu pescoço. Então, assim, ali já foi um processo, assim, foi Deus mesmo, já conduzindo a minha vida, mesmo, né, naquele contexto a gente não crê. Mas eu creio que hoje, ele olhando, né, com os olhos que eu tenho hoje, o Senhor me mostra que foi uma trajetória desde a minha infância mesmo, desde o meu nascimento até agora, ele falando assim, filha, que nem Salmos, né, diz, eu te formei no ventre da tua mãe. Sim. Então, eu vejo a minha história exatamente Muito como antes, isso. ele te conhecia, muito né? antes. Muito antes. O meu nome é Gabriele. Sim. Então, é a mensageira, né? Minha mãe não tinha noção quando ela colocou esse nome de Gabriele. Ela tinha noção do anjo. Mas, assim, como isso é forte, né? O anjo Gabriel, ele anunciou Jesus. Então, assim, é realmente levar as boas novas hoje. Então, eu vejo que desde ali ele foi cuidando. Aí, beleza, eu nasci, passou por todo esse processo, né, ali do líquido amniótico, passou por todo esse processo da minha mãe sozinha. E imagina, minha mãe com ponto, e tendo que me deixar na casa de um, na casa de outro, tendo que trabalhar. Mas o Senhor foi colocando cada pessoa na minha vida. Eu cheguei a ter padrinhos, a minha madrinha Arlene, na época, né, meu padrinho Walter, que pagaram o meu plano de saúde, porque a minha mãe não tinha condições de pagar meu plano de saúde. Então, assim, foi uma vida que o Senhor realmente proveu tudo. Gabriele, você fala bastante do Senhor, né, de Deus. Você sempre você é evangélica hoje? Hoje eu sou cristã, eu me converti tem 5 anos, eu me batizei quando eu vim pra Joinville. E a sua mãe, nessa situação toda, ela tinha fé também dela? Tinha, ela a minha mãe, ela tem, né, ela acredita em Deus, só que ela é espírita. Até hoje, né, ela segue, né, o espiritismo. Então, naquela época, eu meio que era o que eu conhecia, né, todos os procedimentos ali, né, tudo que... O que acontece, né, no espiritismo mesmo. Ela buscou ajuda ali na religião dela. Isso, exatamente. Então, aquilo pra mim, naquele momento, foi o que nos ajudou. Eu não critico, hoje eu entendi, né, eu cheguei num momento na minha vida que eu já tinha tentado várias religiões, não só o espiritismo, né. Mas por quê? Você cresceu, você ficou curada da convulsão na infância? Eu fiquei curada da convulsão. Você teve outros problemas de saúde? Tive. O que aconteceu ali? Foi um processo muito longo dessa questão da convulsão. Mas o que aconteceu nessa situação? Eu nasci cega. Só que a minha mãe não sabia que eu tinha nascido cega. Porque não sabia. Não tinha acompanhamento? Não tinha. Naquela época ali, eu não sei se existia, porque hoje, se eu não me engano, existe o teste do olhinho, que você consegue, né? A sua mãe, ela não tinha o tempo suficiente também, não né? Tinha. Porque ela trabalhava fora. E aí você... Ou trabalha para sustentar. Exato, é porque ela não tinha muita opção. Exatamente. Se a gente for olhar para um lado, ela não tinha opção.
ou ela trabalhava ou ela cuidava do filho. Hoje em dia a criança não sai da maternidade sem o teste do ouvido, do coração, do olho. Exatamente. Então, assim, hoje a gente olhando assim, hoje tem muito mais facilidade, Muito. né? Mas naquela época ela não tinha essa opção. Exatamente. Então, isso. eu Hilda, né? Acredito que ela fez o melhor naquela época. Não, ela né? fez o melhor, com certeza. Eu, assim, eu não tiro... isso, assim, meu Deus, assim, glória a Deus pela vida da minha mãe. E a gratidão pelas pessoas que foram colocadas, né? Nossa. Né, pra te ajudar sua mãe. Cenas assim que passou, deu ser alimentada por cesta básica, porque o patrão dela não pagava ela. Chegava sexta, o pessoal, como eu era criança, eu lembro muitas coisas de criança. Chegava a cesta com biscoito, cesta básica com macarrão. E eu, assim, naquela coisa, assim, de ver, porque as pessoas se reuniram para ajudar a minha mãe. Então, assim, por exemplo, eu convulsionava, né? Antes de eu responder essa questão da doença. Eu convulsionava. Minha mãe, assim, a gente já morou em favela. Favela não, comunidade, né? Minha mãe já morou em comunidade, nós já moramos em comunidade, então tinha que subir não era uma comunidade plana, era uma comunidade que você subia, e chovendo, e eu convulsionando, e parava sempre uma pessoa para ajudar a gente, traziam cesta básica pra gente, era sempre assim, o Senhor sempre levantou pessoas para ajudar. Da própria comunidade, ali eles se reuniam e ajudavam. Sim, pessoas do trabalho dela, que o patrão dela não pagava ela, mas as pessoas faziam vaquinha e dava pra gente a cesta básica. A gente olhando assim, né, Cláudia, a gente olhando, o podcast já é inspirando. Quanta história de superação a gente tem ouvido aqui, né, Cláudia? E a importância de doar, e você às vezes está na tua casa aí que fica escutando, olhando para, né, escutando a gente falar. E às vezes a gente acha que o problema da gente é maior que o problema dos outros, né, Cláudia? E muitas vezes a gente que é impossível superar. Que é impossível superar, né? Eu nasci assim, você sempre assim, então acostuma, né? E se a gente, olhando uma história assim, né? O que nem o da Gabriela, o que ela viveu, o que ela passou, e como ela chegou até aqui, né? Ela no desenrolar, ela vai estar contando para nós, isso é maravilhoso, né? A gente poder estar com esse podcast trazendo essa superação para cada uma de nós, né? Sim. Porque a gente aprende com isso, né, Cláudia? Muito, com certeza. E aí, nesse processo todo, né, da convulsão e tudo mais, a minha mãe descobriu que eu tinha catarata congênita. Então, eu não enxergava. E aí, beleza. Aconteceu tudo isso e tal. Minha mãe começou a me levar no médico para descobrir. E uma madrinha minha, eu tenho 2 madrinhas, né, mas essa madrinha, na época, ela conseguiu uma vaga para mim no Hospital da Aeronáutica. E foi aonde eu descobri que tinha essa catarata. E aí, quando eu descobri essa catarata, eu operei 3 vezes, onde 2 vezes não deram certo, aos 3 anos de idade. 2 vezes não deram certo, e eu me lembro ali um pouco da operação, né, o laser entrando no meu olho e tudo mais, é tudo muito, muito visível ainda para mim, porque foram traumas que eu passei, que eu consigo me lembrar, mesmo com 3 anos de idade. Então, eu passei por todo esse processo, ali deu errado, meu olho infeccionou, porque eu tinha que ficar na casa das pessoas para minha mãe poder trabalhar. E tinha uma casa que tinha muito gato. E ali entrou o pelo do gato no meu olho, foi assim, infeccionou o olho, voltei pro hospital, nesse processo adquiri o glaucoma. E o glaucoma, ele é cegueira e não tem cura. Depois que eu passei pelo processo da catarata, eu consegui voltar a enxergar. Mas teve a infecção no meu olho, que foi desenvolvido o glaucoma. O que aconteceu? O meu olho é como se, rapidamente para o pessoal entender, é como se tivesse entupido, né, ali na cirurgia do glaucoma, na infecção, criou vários pontinhos que o glaucoma... a pressão do olho, ela não escoa. Nosso olho tem um líquido e ele precisa escoar. E esse olho, ele não tem... O meu olho não tem esse escoamento. Então, o líquido fica ali. Porque como infeccionou, formou várias cicatrizezinhas dentro do olho. Só que uma coisa é uma casquinha aqui na tua pele. Outra coisa é uma casquinha ali dentro do seu olho, digamos assim. Falando rapidamente, né? Contextualizando. Então, ocasionou o glaucoma. E atualmente eu tenho glaucoma. Então, assim, a outra doença, né, que foi descoberta foi essa. Foi realmente a questão ali do glaucoma.
Mas a convulsão passou. Mas aí agora entramos num outro processo que foi minha mãe pra cima e pra baixo comigo por conta do glaucoma. Que aí eu tive que fazer controle de pressão, tive que fazer várias coisas como quando criança e controlo até hoje. Você é filha única? Eu sou filha única da minha mãe, mas do meu pai eu tenho 3 irmãs. Mas a tua mãe teve só você, então? Só eu. Menos mal, né? Foi o que eu Porque tava pensando, exatamente isso, né? correr pra cima e pra baixo com filha doente, ter que trabalhar fora, Isso, ter que... Meu Deus, que Da luta. assistência. Mas, né, graças a Deus que teve superação, né? Hoje a Gabriela é outra pessoa, né? Sim, graças a Deus. Assim, eu não esqueço da minha essência, porque eu preciso entender, né, qual é a minha essência, qual é... Falando sobre propósito, né? Qual é a minha essência nisso tudo? Então, eu passei por isso tudo, eu vivi isso tudo, eu não me esqueço e eu honro hoje a minha mãe. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Mas eu honro a minha mãe hoje pelo que eu passei. Com certeza. Sabe? Hoje... Ela buscando a tua cura, ela buscou através da fé dela também ou foi só na medicina? Ela buscou na fé dela também. Buscou na fé. Buscou na fé dela também. Isso houve melhoras ou não? Na época, não se houve melhora, sabe? Assim, não houve. Não conseguiu ajudar. Não conseguiu ajudar. Hoje a Gabriela, a gente olhando, né, todo o contexto, a história dela, né, dá pra gente, eu entendo, né, que houve uma superação muito grande, você tu conseguiu vencer, né? E uma grande inspiração, Exatamente, né, através da vida da própria exato, mãe. porque, exato, se ela fosse, daqui a pouco, né, ficar reclamando da vida, por exemplo, né, achasse que não conseguiria, que não dava pra ela, você não estaria hoje aqui. Com certeza. Né? E A vinda de você para Joinville, como é que foi a vinda, né? Já vamos, pra gente poder sair um pouquinho. Como é que foi a tua vinda para Joinville? Há quanto tempo, na verdade, você está em Joinville? Digamos? Eu tenho 3 anos em Joinville. Uau. Eu e meu esposo, nós temos 3 anos em Joinville. E o meu esposo, nós morávamos no Rio de Janeiro. você e lá, já veio casada de lá? Eu casei no mesmo dia. Eu vim, tipo assim, o meu esposo, nós casamos no dia 19 e dia 20, na verdade, ele veio. Então, nós casamos no mesmo dia. Mas você conheceu Foi ele como lá? uma Conheci lua de já mel. tem 5 anos. Vamos, digamos assim, né, Cláudia? Tiveram uma lua de mel, de viagem. A viagem de lua de mel permanente. Exatamente. Foi, exatamente né? isso. Que é onde vieram conhecer a cidade de Joinville. Você já conhecia aqui? Não, eu nunca vim aqui. O meu esposo, ele já há um tinha, tempo atrás, então. ele já tinha vindo, não pra Joinville, mas ele tinha vindo fazer um bate-volta pra algumas cidades aqui, né? Ele conheceu Balneário, conheceu, acho que Itajaí, Brusque. Ele deu, assim, uma volta aqui, assim, né? Em cada cidade ele ficou um dia, mais ou menos. Foi uma viagem que ele saiu do Rio pra cá pra poder espairecer e conhecer outros lugares. Ele se encantou pelo Sul. Uau. Aí ele falou assim, não, eu quero ficar aqui no Sul e tal. E eu não conhecia, né? Eu não tinha noção, mas foi através de uma oração dele. Aí, nesse processo, a gente se converteu. O meu esposo, ele veio de uma família, né, cristã. Eu não, mas nesse processo eu passei por muita coisa na minha vida. Até o momento que eu cheguei no meu fundo do poço. Eu tava que nem a mulher samaritana, né? Onde eu encontrei Jesus ali no poço, realmente, meio-dia, no deserto, onde não tinha ninguém. Uau. Qual foi teu fundo de poço, Gabriele? O meu fundo do poço, primeiro, foi as religiões que eu tentei me encontrar. Eu tentei me encontrar em pessoas, eu tentei encontrar em religiões, eu tentei encontrar em amigos, eu tentei encontrar, muitas das vezes, em tudo, né? Tudo. Eu era blogueira de trilha, né? Eu era uma pessoa blogueira. E chegava um momento na trilha que lá, a maioria das trilhas do Rio eu havia feito. E chegava um momento na trilha que eu falava assim, mas eu faço trilha, subo montanha, escalo, acampo. E parece que isso quando eu não era cristã. Quanta experiência. Nossa. Já pulei de avião. Uau! E eu falava assim, gente, mas parece que, não sei, eu faço trilha, vou pra trilha, faço não sei o quê. Parece que não anda. Eu tô sozinha, parece que eu tô vazia. Aí ia pra balada. Nada te completava. Ia pra balada e faz tatuagem, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Tudo eu tentava, era tudo muito, né? Tudo que o mundo oferecia. Tudo que o mundo oferecia, tava a Gabriele lá. Até que o dia eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada? Porque
não é pra trilha? Tudo em pra trilha. Por que eu não é suficiente? Por que eu quero mais? Por que eu já tô marcando outra trilha? Por que eu tô fazendo outra coisa? E aquilo eu comecei a me questionar, mas eu não conhecia Deus. Eu falava, não, cristão não vou ser. Não, me recuso a ser cristã. Eu falava isso. Nossa. Eu, assim, e as pessoas da minha casa, né, evangelizar, você pode sair daqui porque, odeio vocês vão embora da minha casa. Era assim que eu fazia. E eu perseguia, assim, né, as pessoas cristãs. Muita gente hoje vive assim, né, Hilda, buscando tanta coisa para se preencher e nada preenche, né? Não saem daquele vazio, nada né? te sacia. É como se você tivesse uma sede que... É uma sede. Pulava de... Por mais água que toma, não sacia a sede. Exatamente. Que era a mulher do poço. Exatamente assim. E pulava do avião e fazia... E eu falei assim, Senhor, ia pra balada. E eu falei assim, Senhor... Senhor não, né? Eu não acreditava Naquela em Deus. época Eu me questionava, sei lá, pro universo. Falava consigo. Tipo, comigo, qualquer coisa, menos Deus. Eu não acreditava em Deus. Então eu falei assim, cara, tem alguma coisa que tá errado, né? Com o que eu acreditava, né? Até a minha própria religião também. Eu virei e falei assim, gente, tem alguma coisa aqui que tá errada, né? Eu não sei aonde eu vou chegar. Até que eu passei por uma situação, assim, muito pesada na minha vida. E ali eu me vi sozinha. Naquela situação eu me vi sozinha. E eu falei assim, eu preciso de ajuda. Ali foi onde eu tive um despertamento. Nesse processo todo de me ver sozinha e tudo mais, cheguei no meu fundo do poço, diante de eu ter procurado em todas as pessoas, Gentes e lugares. Gentes e lugares. Exatamente. Gentes e lugares. Eu cheguei a esse fundo do poço mesmo. Tive uma depressão. Você tinha que idade aí, nessa época? Uns 25 anos, mais ou menos. 24 anos. Você já conhecia seu marido? Não. Isso foi antes de conhecer o meu esposo. Eu conheci meu esposo um tempo atrás, né? Que eu cheguei assim no fundo do poço. Acredito que 1 ano, mais ou menos depois, eu conheci ele. De eu ter passado por esse processo, assim, que foi um processo de luto. É como se eu não perdi ninguém, mas é como se eu tivesse me perdido. Sim. Eu me perdi em pessoas. Solidão, né? Eu me perdi em lugares. Eu coloquei a minha esperança aonde o único Salvador é Jesus. E eu coloquei essa minha esperança nas pessoas, eu coloquei essa esperança em namorado, em trilha, em tudo. E eu quebrei a minha cara. Então, assim, passei por coisas muito pesadas na minha vida nesse período, que foi quando eu realmente, a minha alma, ela gritava por socorro. A minha alma, ela gritava por um Salvador e eu não sabia que era Deus. Eu não sabia. Eu não tinha noção que existia esse Salvador. Em algum momento você desejou a morte para sair dessa solidão? Várias vezes. Eu só não desejava, eu desejava a morte, mas como eu era espírita, eu acreditava em inferno. E o espiritismo, ele ensina que se você se suicidar, automaticamente você vai pro inferno. Então, o que me dava uma segurada pra eu não me matar é que, gente, eu vou pro inferno. Se eu morrer, eu vou pro inferno. Então, eu vou viver a mesma coisa que eu tô vivendo aqui, né? No inferno. Então, é melhor ficar aqui e vamos segurar isso aí, porque, né, vou viver a mesma coisa do outro lado, digamos assim. Entendi. Então, isso me deu uma segurada. Eu não me matar por conta disso. Mas a vontade era muita. Muita, assim, muita. Desesperador. Era um desespero, porque quando você começa a fazer besteiras na sua vida... É uma coisa atrás da outra. Você vai fazendo uma coisa atrás da outra e você começa assim... E se isso acontecer? E se fulano fizer isso? Você começa a imaginar coisas que não existem. Porque você não se arrisca. Tá, mas se eu sair daqui, se eu me posicionar, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo... Não, você fica ali, você fica naquela ansiedade, naquela depressão, imaginando coisas que muitas das vezes você não se permite viver. Como eu vivi muita coisa errada na minha vida, dava medo. Tipo assim, tá, eu vivi tudo isso errado. E agora? O que eu faço? E agora? Eu fiz, eu aconteci, como é que fica a minha posição diante disso? Como é que fica a minha postura? Como é que é? Como é que eu vou Ainda viver? se questionava? Eu me questionava muito. Sim. Imagina, a pessoa viveu a vida inteira no erro, a vida inteira Sim. fazendo o que queria, o que achava que era certo, né? Então, é difícil. Então, foi esse processo ali do fundo do poço, passei por isso tudo, conheci o meu esposo e foi aonde houve o meu processo de conversão. Eu vi a minha sogra é uma inspiração pra mim. Eu vi a vida dela, ela é cristã, ela tem 40 anos de casada, e eu virei e falei assim, não,
tem alguma coisa errada aqui, né? A pessoa tem 40 anos de casada, a pessoa tem uma vida estável. Eu fui pela intenção errada. Não é, hoje eu entendo que a gente vai para Cristo, Sim. não é por isso. Mas naquele momento, era o que eu tinha. Foi o que te atraiu. Foi o que me atraiu. Foi o que me atraiu, infelizmente. Nesse processo aí foi a tua virada de chave. Foi a pra minha tua virada vida. de chave. Foi a minha virada de chave. Foi depois de passar um ano ali em fundo de poço, Exatamente, né? Na Cláudia. solidão e Exatamente. desespero. Aí você, na mesma época, conheceu seu esposo e passou a conhecer também a fé em Cristo. Isso. Alguma coisa eu comecei a achar que estava errado, porque eu falei assim, gente, eu tô nessas religiões, faço, né? Faço, não sei o que pede, eu faço. Não sei o que faço. Tudo faço. O que pediam para fazer, eu fazia. E por que eu continuava daquele jeito? Por que hoje eu entendo, né? Porque eu não tinha Jesus. Mas naquela época eu não entendia. Por que eu não tinha as palavras de vida eterna? Por que eu não tinha paz que excede todo entendimento? Por que a minha sede não era saciada? Por que eu faço e faço o trabalho, faço não sei Nunca o quê? tá satisfeita. E sabe, eu fazia muita Não coisa. sabia o que era se sentir realizada. Não tinha esse contentamento que a gente tem no Senhor. Satisfação. Essa satisfação, essa paz, Leveza. né? Porque Jesus fala que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E cadê esse jugo, né? Eu não tinha isso. Então, assim, era muito difícil pra mim. Como você conheceu o seu esposo? Pela internet. História de vida. Olha, tem gente que se Pela dá muito mal na internet, mas tem gente que se dá muito Exatamente. certo Pela também. internet. Histórias Porque, de vida. imagina, eu com depressão, não saía de casa. Não tinha como eu sair de casa. Tudo que eu fazia, como é que eu... Não tinha como. eu não tinha como sair de casa. Então, assim... Sim. Vivia debaixo dos cuidados. Se Exatamente. sai, não sabe pra onde ir, com quem falar, quem buscar, né? Exatamente. Então, assim, eu não saía Aquela de vida casa. sem rumo. Exatamente isso. Então, assim, eu vivi uma vida dentro de casa e eu fui pra internet e eu falei assim, gente, eu preciso me relacionar de novo. Né? Os traumas, eles não podem me parar de me relacionar. Eu não tem como eu não me relacionar, eu vou ficar sozinha pra vida inteira. E o Senhor preparou o meu esposo, porque hoje eu vejo como que foi o Senhor, né? Então o Senhor preparou o meu esposo, tudo mais, conheci ele, me relacionei e começou o meu processo ali de conversão. Conheci a minha sogra, que é uma bênção Tinha na a minha sogra vida. pra ajudar, né? Conheci a minha A sogra sogra. sempre ajuda, né? Exatamente. Muitas mulheres não gostam da sogra, Quem não né? sabe ter a sogra como melhor amiga perde muita coisa, né? Isa? Exatamente, porque assim, ó, não adianta tu querer É quem vai te apresentar o teu marido nu e cru do jeito que é. Tem mulheres que não sabem cuidar da fruta, né? Elas gostam da fruta, mas não cuidam do pé. Isso. E não adianta nada, tem que cuidar o pé, né? Mas assim, a gente precisa ter muita sabedoria, né? Claro. Porque nessa época, o que acontece? Eu ainda era Sim. espírita. E a minha sogra já era convertida. Mas ela foi sábia. Não, ela não sabia que eu era Não, ela espírita. teve sabedoria para lidar. Sim. E aí a minha sogra virou e perguntou assim pro meu esposo, mas ela, né, ela acredita em Deus e tal. Ele falou assim, acredita em Deus? E aí foi todo um processo, né, assim, pra realmente eu começar a caminhar com o Senhor. Mas até então eu não era. Até então tava tudo muito tipo... mãe, ela acredita sim e tal. Então ficou por isso mesmo, digamos assim, né? E aí eu fui vendo o testemunho dela com a família, eu fui vendo o testemunho dela com a filha, com o esposo. Você foi querendo aquilo pra você. Eu fui querendo aquilo pra mim que eu não tinha na minha casa. Sim. Eu não tinha, né? Aham. Então eu comecei a buscar aquilo. E aí foi aonde começou o meu processo ali de conversão. Aceitei Jesus, fui numa igreja bem pequenininha na época, e ali foi uma igreja assim maravilhosa, uma bênção, aonde ali foi a primeira vez que eu aceitei Jesus, foi em 2019, mais ou menos ali em outubro, e ali começou.
né? Ali eu falei assim, é O isso. processo se iniciou. Aí, E nessa época você já trabalhava em que? Ou não trabalhava, não tinha ainda uma profissão? eu trabalhava, até então eu não tinha profissão. Certo. Né? Aí depois eu comecei a trabalhar, eu era auxiliar administrativa de uma empresa de comissaria aérea executiva. Uau. Então eu era auxiliar administrativa, atendia assim, né, algumas pessoas assim de jatinho e tudo mais, jatinho particular, essas coisas assim. Então Que a gente chique. atendia essas pessoas. Eu tratava com algumas secretárias, né, dessas pessoas e tudo mais. E ali, até que depois disso eu acabei saindo já pra vir embora. pra Joinville. Uau. Sim, exatamente. E chegando em Joinville, você foi trabalhar de quê? Chegando em Joinville, eu fiquei 1 ano passando por um tratamento espiritual, digamos assim, né, entre aspas. Eu fiquei ali num processo de conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? Como é que é ser dona de casa? Porque foi tudo muito novo pra mim. Eu tinha acabado de casar. Eu não morava com o meu esposo antigamente, né? Então aqui a gente começou a realmente morar juntos, né? Então, Os pais dele ficaram lá. ficaram no lá. Rio. Isso, os pais dele ficaram lá. Tanto a minha mãe quanto os pais dele ficaram lá. Hoje a minha Só mãe... Os dois, sua mala e a roupa e a... 25, eram penha, 25 malas e um sonho. Era tipo isso, Uau. sabe? Eu coloquei as coisas no penha, assim, no ônibus, né, da penha, e a gente veio. Assim, sabe? A gente... De boa. 25 caixas, assim, um monte de Meu! coisa. Só não trouxe fogão, mas Já- televisão trouxe. Antes de vir, já tinham alugado uma casinha aqui, um espaço. E ele morou um tempo dentro da, assim, né, ele, minha mãe, e depois outro tempo eu morei na casa da avó dele, que é embaixo da casa da mãe dele, no caso, né, o mesmo, Lá no Rio, isso. No Rio, Mas isso. aqui, quando vocês já vieram com uma casa alugada pela Já. internet? Já. O meu esposo veio primeiro, aí aqui Aí ele veio fazer a alugou. base, já viu? Isso, eu fiquei lá, Nossa. e aí aqui ele veio procurar uma casa, que ele veio, Preparar o ninho. É possível? É possível, né? com certeza. É possível. Com certeza é Passa as possível. lutas, mas alcança, né? Meu, Gabriele? foi maravilhosa, É assim. libertador. Meu, foi maravilhoso. Eu fiz uma primeira amiga aqui, Sandy, maravilhosa. Um beijo, Sandy. Uau. A minha amiga foi a primeira pessoa que eu tive aqui, né? Foi de uma livraria aqui cristã. Foi a primeira livraria que eu entrei quando eu cheguei em Joinville. E ela me tratou super bem. Aqui o povo é acolhedor, né? Meu Deus, aqui é muito acolhedor. São Aqui muito. me acolheram, assim. Hoje eu tenho amizades aqui que eu não tive na vida toda. Uau. Eu falo que são as amizades de Jesus. Tanto os meus clientes quanto as minhas próprias amigas. Que são, assim, a dona Hilda. São amigas, assim, que eu fiz que o Senhor preparou. Foi o Senhor preparou. É o que eu falo, Cláudia. Com a idade que eu tô, o que eu vivo aqui, eu não tive a vida toda também. O Senhor preparou. É muito acolhedora a cidade. Eu falo aqui. que As Joinville pessoas aqui, né? É a Coisa boa Canaã. ouvir Eu isso. falo que é a Canaã. Emana leite e mel. É verdade. Aqui É uma cidade muito rica, muito próspera, isso. né? Aham. Se quer sítio, tem. Se quer rio, tem. Quer mar, tem. É um braço de mar, mas tudo. tem. Nossa, tem todas. E lá. é bem perto também, né? Se quiser ir pra praia, assim, é uma coisa bem Tem perto. tudo numa cidade só. Exato. Também. As praias vizinhas. Sabe? É bem perto. Tem o setor industrial, né? Distrito Sim, a zona industrial. industrial. Nossa, tem maravilhoso. hospitais grandes. É uma metrópole, De né? referência, né? Inclusive, De referência. eu acabei de operar o glaucoma, né? Agora, passou pela situação toda. Aí eu coloquei um tubo de Arramed no meu olho. A sua terceira cirurgia foi aqui em Joinville? Isso, foi em Joinville. Uau. E aí eu operei o glaucoma, assim, foi um milagre do Senhor essa operação. No Sadala, um hospital de referência. É público, E né? Não, ele Não? é privado, mas o Senhor Ah, ele preparou tudo, assim, preparou tudo. Mas ele atende também convênio do SUS, viu? Legal. Sim, ele também atende o público, no caso, Que sabe? legal. É muito bom esse hospital, viu? É uma referência aqui em Joinville, realmente. Que legal. Então, Gabriele, a gente vai chamar agora nossos comerciais e Porque na depois, volta a gente vai descobrir qual é essa profissão inovadora Uau. que a Gabriele Rocha trabalha hoje, né, Gabi? Sim. Então, roda VT. Eu venho apresentar para você a Colúmbia Assessoria e Consultoria. A Colúmbia trabalha com abertura, alteração e encerramento de empresas, legalização de imóveis, alvará para construção, o habite-se,
plantas, projetos e escrituras, e também com uso capião, perícia e análise de documentos. Trabalhamos com a venda e aluguéis de imóveis. A Colúmbia também conta com um serviço especializado de legalização e habilitação de nome através do processo judicial, aposentadoria rural e urbana, cobranças e análise de crédito, análise de empréstimos consignados para você ou a sua empresa. Então já sabe, precisou de um desses serviços que citei para você? Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. A Colúmbia Assessoria e Consultoria está aqui para ajudar você. A Aliança Group traz para você mais qualidade de vida e de saúde. Hoje eu quero falar sobre o Fisioterapy, o creme corporal que alivia dores e desconfortos. Com o Fisioterapy você vai se ver livre das dores musculares e dos desconfortos causados pela má circulação. Utilizado e recomendado por massoterapeutas, o Fisioterapy é um excelente creme para massagem, um ótimo auxiliador na massagem linfática também. Ele proporciona um grande alívio no tratamento de varizes. Você percebe o resultado já a partir do primeiro dia de uso. Composto de arnica, menta, castanha da Índia e óleo de cravo. É um creme de fácil manuseio sobre a pele. Não perca mais tempo. Adquira agora mesmo seu Fisioterapy e desfrute dos benefícios vindo diretamente da natureza para você. Atendemos todo o Brasil, a Aliança espera por você. De volta no nosso podcast Inspirando para Vencer com Hilda Arruda e Gabriele Rocha hoje. Nome artístico esse, uau, né, Hilda? Exatamente, não tinha parado para pensar. Gabriela Rocha, isso mesmo. Então, Hilda, conta um pouquinho para nós aí quais são as novidades ainda para esse ano 2024. Então, Cláudia, eu estou aí, né, formando já a 4ª turma do Método do Destrava Você. E você que ainda não conhece, que ainda não se inscreveu ainda no meu canal, também das Mulheres Inspiradoras, né? @Mulheres Inspiradoras pelo YouTube. É isso aí. E no meu canal do Instagram, Arruda Hilda. Tem todas as informações ali, tem o link, ali tem o formulário para você se inscrever para a 4ª turma que está vindo aí. Então não perde. Ou você que não é, não é para mim, Hilda, não serve para mim, mas você conhece alguém que precisa ser destravada, que tem medos, bloqueios, né? Vem para cá que a gente se destrava, tá bom? É isso aí. E não esquece, perdoa aí, e não esquece, não esquece. Você precisa curtir o nosso canal aí do podcast aí, o Inspirando para Vencer. É isso aí, ajuda a gente a crescer, né, Hilda? Ajuda, e quanto mais pessoas estiverem vendo o nosso conteúdo, né, mais ele entende, indica, ele né? entende que o conteúdo é bom, né, Cláudia? Bom, é verdade, é isso aí. Então... E também eu quero frisar algo aqui que a nossa entrevistada de hoje, a Gabriele, falou, né? E a Hilda trabalha com isso que é o Destrava Você, né, Hilda? Exato. Tem emoções fortes que a pessoa vive na infância, né? A Gabriele citou ali dos 3 aninhos, né? Uhum. Uma emoção forte que ela vivenciou. E normalmente isso causa um bloqueio na nossa mente, né, Hilda? Sim. Traumas, bloqueios que vem refletir na fase adulta. O que acontece, né, Cláudia? Do 0 aos 7 anos, né? Aliás, dos 7 aos 12 anos, é tudo que tu viu, ouviu sobre forte impacto emocional. E isso reverbera na nossa vida, né? Quando a gente, na vida adulta, e esses bloqueios, eles trazem consequências muito grandes na nossa vida. E a gente não entende o porquê que a gente é assim, desse jeito, essa personalidade. A Gabriele, ela é uma exceção aí nesse detalhe, porque ela lembra, né, Gabriele? Sim. Ela lembra ali dessa emoção forte que ela teve aos 3 anos. E normalmente, quando nós sofremos uma emoção negativa, né, muito forte, o nosso cérebro causa um bloqueio para a gente não sofrer com aquilo. Exatamente, né? Porque ele traz dor, né? Traz dor, exatamente. E ele quer nos inibir dessa dor. Então, tudo o que é desafiador para nós, todos os obstáculos que a gente, na vida adulta, que a gente sente aquilo ali, então a gente se retrai porque a gente não quer sentir a dor.
E isso, né, Cláudia, aí falando, ele não é somente dos traumas que a gente viveu, isso pode ser de um abuso, né, tanto sexual, Sim. né, que a criança Abuso viveu, emocional o também, emocional, né, quando a mamãe ou o papai que diz para a criança, tu não vai ser nada na vida, tu não vai crescer, né, chama a criança, palavras negativas, isso que a criança acaba absorvendo, isso vem refletir na vida adulta, isso é muito sério, né? E a Hilda trabalha com a mentoria, né, especificamente para mulheres, né, Hilda? Exatamente. E também quero chamar sua atenção para prestar atenção na descrição desse podcast, tá? Dessa semana especialmente. Na descrição do nosso vídeo no YouTube, nós vamos colocar links de livros, inclusive o livro também da história da Hilda, entre outros também de autoajuda, onde você pode estar estudando um pouco mais sobre isso que estamos falando aí, né, Hilda? Buscando conhecimento, né, Cláudia? As pessoas hoje não têm porquê de dizer que não tem informação, né, ou que não... Isso, né, porque hoje... Temos e-books, temos livros, né? Eu sei que a Cláudia também tem, né, Cláudia? Tem, a gente tem o meu vai estar aí também. Então, a senhora não perde. O e-book O Extremo das Emoções. Exato, Descubra. porque hoje nós precisamos, né? Não só assim, hoje existem milhares de mulheres, né? Que existe para elas esse tabu ainda, né? De não saber como sair de uma forte emoções ou de um bloqueio, né? De um trauma. Isso. Então, para todos assim, tem motivo, né? E a gente pode trabalhar isso aí. Com certeza. Se você, especialmente você que é mulher, né, e precisa aí de um auxílio, tirar dúvidas, entre lá no Instagram, @arrudailda, e ela vai te orientar, ok? Vamos voltar com a nossa convidada linda, maravilhosa, inovadora também, né, Hilda? Nossa. Agora a Gabriele Rocha vai nos contar um pouquinho da vida profissional dela, né, Gabriele? Sim. Olha, primeiro eu vou te perguntar o seguinte, como que você conheceu a profissão que você está hoje? Então, no Rio de Janeiro, eu fazia já um pouco do que eu faço aqui. Só que eu fazia, assim, de forma como um hobby. Eu já posso falar o que é ou não? Um passatempo. Vamos lá, o que será que Gabriele faz hoje para ganhar ali o seu dinheiro, aí, né? Vai comentando, vai colocando. Ela é empreendedora, viu? Ela não é funcionária nesse ramo, não. Ela empreende, né, Gabriele? Isso. Trabalha por conta aí. Exatamente. Lá no Rio de Janeiro eu comecei cuidando, né, assim... vou ficar com uma aqui, vou ficar com outra ali, vou cuidando. Eu sou babá de animais. Babá de animais. Mãe de muitos filhos. Mãe de muitos filhos. Mãe de pois muitos filhos. Exatamente. Mãe de pets. Aí eu comecei lá no Rio de Janeiro como um babá, só que era como um hobby. Não era algo que eu me profissionalizei naquilo e é o que eu vivo. Não, era esporadicamente. Aí passou, eu comecei a trabalhar na empresa que eu comentei, né? Como comissaria aérea. E aí eu vim pra cá, fiquei um tempo nesse processo sem trabalho. Até que eu falei assim, gente, lá no Rio de Janeiro eu fazia isso, né? Eu já trabalhava com isso, já era algo que me despertou. E o Senhor me deu ele usou uma irmã da igreja, né? Uma irmã mesmo, assim, bem querida, assim, incrível. E ela fez um desenho pra mim. E nesse desenho tinha um cachorro. Eu tava passando por um processo muito difícil, de o que eu vou fazer agora? Porque eu não me vejo trabalhando assim como... Eu tava passando por uma crise existencial de trabalho. Eu me encontrei nesse momento aqui em Joinville. Gente, eu trabalhei aqui em outras coisas, eu sou técnica de enfermagem, fiz faculdade de enfermagem, auxiliar de saúde bucal. Tinha uma profissão. Assistente administrativa. O que eu fiz várias profissões, eu falei assim, gente, mas eu não me encontro, eu não sei o que é, o que o senhor quer da minha... Eu não sei o que é. Até que ele usou uma amiga minha, né, da igreja, ela desenhou ali veio na cabeça dela, olha, eu tava orando ao Senhor e ali numa dinâmica, né, e tal. Ela me deu o desenho de cachorro, né, que na época eu fazia parte da Cajos, que era uma clínica de uma clínica de reabilitação, né, um trabalho voluntário numa clínica de reabilitação, muito legal. E nós fizemos ali uma comunhão ali da igreja e essa irmã resolveu ministrar o que o senhor tinha falado para ela.
Aí eu peguei aquele desenho, guardei, eu tenho esse desenho até hoje, e fui orar ao Senhor. Senhor, não entendi, né? Ela desenhou um cachorro aqui, né? O que eu faço com isso aqui, né? Não entendi. E aí eu resolvi arriscar. Nessa época eu trabalhava para uma clínica veterinária aqui de Joinville, só que eu não fiquei, não consegui passar no teste, foi no mesmo dia. E eu saí de lá arrasada da clínica veterinária. Você imagina? Eu falei assim, eu achava que era isso, mas não era. Então o que eu vou ser? Você sempre gostou de animais, Gabriele? Sempre. Eu sempre amei animais. Não pegou trauma pela situação do olho que você teve? Não. Incrível, né? Não, nem um pouco, assim. É até uma, né, assim, é bem irônico, né, digamos assim, né? Tipo, aconteceu aquilo e hoje eu trabalho com animais, mas enfim. Eu sempre amei. A minha festa de 3 anos foi do 101 Dálmatas. Então, assim, cachorra que não faltava, né? Tô baseado nisso. Que legal. Uma vez eu fui num curso e a moça perguntou assim, né? A mentora perguntou assim: aquilo que geralmente você gosta na sua infância é o que desperta o seu sonho. Aí algumas meninas falaram assim, eu fingia que eu era apresentadora, eu fingia que eu ia ser, sei lá, Xuxa, eu ia ser não sei o quê, a Eliana, né? As meninas falaram isso, e hoje elas são palestrantes e tudo mais, tem livro. Legal. E eu ficava assim, gente, mas eu não tenho esse negócio aí que essas meninas, não sei, eu acho que eu não tenho, assim, né? Acho que eu não tenho nada na minha infância, assim, imagina uma infância tão dura. Não lembrava. Acho que não tenho, assim, coisa feliz na minha infância. Aí um dia o Senhor me lembrou. O dia você falou assim, você se lembra que você sempre estava com um cachorro? Gente, realmente toda a foto, que legal. Eu tava dando comida pro cachorro. Tanto que eu fui mordida, eu tenho a marca aqui na minha mão de um cachorro, de uma das casas que eu fiquei, eu fui meter a mão no potinho dele, com ele comendo, ele me mordeu. E eu sempre tava com o cachorro. E isso nunca virou a minha chave. 2 coisas que eu gostava, era de palco. Depois o senhor foi mostrando, né? Era palco e cachorro. 2 coisas, assim, que eu gostava, assim. Tinha um palco, tava eu lá dançando no palco. Então, assim, eu amo comunicar e cães, né? E hoje eu tô na profissão certa. Porque é uma comunicação que você tem que ter com os tutores. Igual as pessoas falam assim, eu vou trabalhar com gente, eu vou trabalhar com cachorro porque eu não gosto de gente. Tá na profissão errada. Tá. Assim. Não faça veterinária, não seja babá de animais. Porque se você... Sim. Se você quer empreender, primeira coisa, né? Você tem que trabalhar com pessoas. Pra empreender é a primeira coisa. A gente não nasce sozinho e não morre sozinho, né, Gabriele? Não tem como. Precisa de pessoas pra nascer e pra morrer. Isso é verdade. É verdade. Exatamente isso. E eu, assim, eu amo pessoas, né? Eu amo estar com pessoas. O Senhor transformou essa história minha também, né? Dessa parte de pessoas. Ele me curou. E hoje eu amo, assim, o que eu faço. Então, hoje eu olho, assim, eu falo assim, né? Eu sou muito grata a Deus por essa profissão. Mas começou com aquela pessoa lá na igreja, falando, investe, o senhor aqui tá falando alguma coisa, que cachorro. E assim eu comecei a pegar alguns cachorros em casa. Isso que eu ia perguntar, como é que ela faz, né? Exatamente. Eu comecei a pegar alguns cães pra eu cuidar na minha casa. De pessoas conhecidas ou você usou pessoas a da internet igreja. Da igreja? Primeiramente foram pessoas da igreja. E, inclusive, essa moça lá do Rio de Janeiro que me chamou pra trabalhar com ela, eu cuidava do cachorro dela. Uau. E ela falou assim, você cuidava tão bem do meu cachorro, já que você tá querendo um emprego, né, eu vou te dar esse emprego. Porque você cuidou muito bem do meu cachorro. Então, assim, as pessoas da igreja aqui, né, agora aqui em Joinville, começaram a falar, fica com o meu cachorro, fica com o meu cachorro. E eu comecei portas que foram se abrindo. Foram portas. Foi o telefone sem fio ali. Exatamente. Um foi falando pro boca a outro. boca. O boca a boca. O boca a boca. Exatamente isso. Exatamente. E aí eu fiz o processo da Joincubo, né, que é da prefeitura aqui de Joinville. Gente, Joinville é maravilhoso. Ali tu teve grandes, né? Que legal. O que você você descobriu lá? Grandes conexões. Ali eu aprendi o processo. Olha, o processo da Joincubo foi incrível, mas a aula que eu mais gostei foi com o André.
é um especialista em atendimento ao cliente, que ele foi pra Disney fazer o atendimento ao cliente ali, o jeito Disney de encantar cliente. Então, a Disney tem uma universidade, tudo mais. Então, ele foi pra lá e ele trouxe essa metodologia pro Join Cubo. Uau. Que legal. E essa metodologia virou uma chave na minha cabeça. Ainda não vivi essa aula ainda. Virou uma chave na minha cabeça. Que eu falei assim, gente, é isso. E uma das especialidades que eu quero fazer é o atendimento ao cliente. Porque eu vejo hoje o quanto o atendimento ao cliente, ele faz diferença no empreendedorismo. Muito. Sim. Gente, assim, você perguntar, fazer um pós-venda, tipo, como é que tá esse cão? Como é que não tá? Você mandar vídeo, foto. Uma das coisas que os meus clientes mais gostam no meu serviço é sobre ali a questão do mandar vídeo e foto. Do bichinho dele. Do bichinho. Eu tenho 2 tipos de atendimento, né? No caso, o atendimento que eu vou até a casa do cliente, eu atendo galo, galinha, Uau. atendo, assim, animais mais, Tu nunca pegou cobra, né? Não, cobra ainda não. Cobra ainda não Mas peguei. já pegou alguns Mas já tem. inusitados. Já, sim. Por exemplo... O galo e galinha, pra mim, foi, assim, o mais, né, meu, assim, Inusitado. são tutores incríveis, assim, são tutores, assim, que cuidam mesmo, se importa, sabe, com os animais. Eles se Uau. importam. Mas é pet mesmo, não é uma coisa, assim, pra você... Não é criação pra depois Não, virar o frango de domingo. Não é. Exatamente isso. Exatamente isso. Que Eles são bacana. incríveis, sabe? São pessoas, assim, maravilhosas. Uau. Eu tenho clientes, assim, meus que... Gente, é Deus. Eu falo, assim, não teria como. E vendo ela assim, né, Cláudia? Ela fala com tanto carinho, né? Fala. Não, assim... É gostar realmente da profissão, né? Sim. Ela faz com amor, dá pra gente sentir, né? Por que que eu... Hoje você se sente realizada na sua profissão Me e sinto. como ser humano você se sente completa hoje também, Gabriele? Depois que você conheceu o Evangelho, depois que você se entregou ali para Deus? Eu me empolgo um pouco para falar da minha profissão. Então, assim, eu me sinto completa, mas eu sinto que agora eu preciso transbordar. Em Uau. qual sentido? Né, eu conheci a palavra de Deus, eu conheci Jesus, eu conheci essa profissão maravilhosa, clientes maravilhosos, e agora eu preciso, assim, outras mulheres, né, outras babás precisam viver isso. Viver o que você tá vivendo. Entende? Então, hoje eu tô me encaminhando, eu tô estruturando a minha casa, porque empreender não é fácil. Você cuidar da sua casa, você participar de uma comunidade de fé, e não só a igreja com I minúsculo, que é a igreja que é a igreja com um nome, né, a placa da igreja, não. As paredes. Viver igreja é você amar pessoas dentro e fora da parede. Isso. Então, assim, eu entendi que eu fui chamada para amar pessoas no Evangelho. Não foi para eu congregar em um lugar. Também, isso faz parte do processo. Mas eu entendi que o Senhor me chamou para amar. Então, quando o empreender não envolve simplesmente, eu vou lá, empreendo, cuido do cachorro, coloco o cachorro na minha casa, vou até a casa. Ganho dinheiro. Não, eu falo que o cliente, ele não é uma sacola de dinheiro com perna. O cliente, ele não é isso. Existe uma família, existe um contexto, existe sentimento, existe preocupação. E eu, como empresária, né, como empreendedora, eu tenho muitos papéis na minha vida. Eu tenho o papel da esposa, eu tenho o papel da dona de casa, eu tenho o papel da amiga, da discipuladora, né? Você chamar alguém para você discipular, para você tomar um café, conversar com essa pessoa. Isso tudo é pessoas, assim, que muitas vezes não são nem da nossa, vamos dizer assim, da fé cristã, né? São pessoas, são amigas minhas, que eu não deixei de ter amigas, né, que não professam a mesma fé que eu, mas são minhas amigas do mesmo jeito. Sim. E como é que você continua sendo amiga, tendo vários papéis, inclusive do empreender? Então, assim, eu tô passando por uma estruturação de vida, né, nesse momento, antes de eu começar a mentorar. Mas eu quero me encaminhar para isso, porque eu falo assim, Senhor, o que eu vivo como babá, sabe, o que os meus clientes me agradecem, eu tenho vários depoimentos. Vários depoimentos, assim, que as pessoas falam assim, Gabi, eu confio em você. Gabi, muito obrigada. Assim, eu tenho cases de sucesso no meu empreendimento, de cães, assim, que... de clientes, né, que tiveram convulsão na minha casa,
meia-noite e 40, eu tive que ir para ele com o hospital. E os pais, né, que são os pais de pet, os pais, muitas vezes nem sabiam que tinha aquela doença. E eu, através do Senhor me usou, eu falo que é o Senhor, porque era impossível. Aconteceu comigo. Eu poderia pegar aquilo e falar assim, logo comigo vai acontecer isso. Eu poderia fazer isso, mas eu vi isso como uma graça imerecida que o Senhor me deu. O curso técnico de enfermagem os bichinhos. Hoje eu vejo a enfermagem, exatamente, nada é em vão. Às vezes a gente pensa assim, ai, por que eu fiz engenharia? Um exemplo, né? Por que eu fiz engenharia? Você pode ter certeza que as técnicas que você aprendeu na engenharia vai te servir lá na frente. Em algum momento tu vai aplicar. Em algum momento se usa. Porque na palavra de Deus diz isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E não é algumas coisas, são todas as coisas. Não quer dizer que todas vão ser fáceis, mas elas vão cooperar. Algum momento elas vão cooperar. Sim. Então, assim, hoje eu vejo a minha faculdade, o meu curso técnico, o meu auxiliar de saúde bucal, cooperando agora para eu ser uma babá de animais, por exemplo. Então, teve casos desse, por exemplo, desse cachorrinho, né, que convulsionou dentro de casa. Eu falei assim, meu Deus, era meia-noite e 40, os pais estavam na Alemanha. Os tutores. Os tutores, no caso, estavam na Alemanha, são 5 horas de diferença. Como é que eu faço? Se eu não tivesse uma rapidez ali, né, o doutor falou, ele teria morrido. Ele teria morrido. Você perde uma vida. E é filho para aquela família. É um filho. Tem muitas famílias hoje, pessoas tratam o pet como um família, como membro da filho. família. Né? Eles têm filhos, né? No caso, os sanguíneos, mas eles também amam os seus animais. E eu tô aqui para facilitar a vida desses tutores. Eu tô aqui para facilitar a vida do tutor com esse pet. Muitas vezes é um tutor que não tem onde, não quer deixar num hotel maior. Tipo, não quer deixar com 50, 20 cães, 15 cães. Ele quer deixar num hotel menor, ele quer deixar eu não tinha minha identidade firmada. Há um tempo atrás o senhor falou comigo sobre isso. Eu falei assim, mas senhor, né, qual é a minha diferença para os hotéis? Né? Por quê? E a minha diferença está na minha identidade firmada. Qual é a minha identidade firmada? Eu sou babá. E muitas vezes o que eu ofereço como babá, um hotel não vai oferecer. Porque eu sou babá, é um cuidado único, eu fico no máximo ali com 5 cães. É uma atenção mais focada. Exatamente, é uma atenção mais focada. São no máximo 5 cães, todos de porte pequeno. É aquele contato direto com o tutor. Não é um grupo que eu faço e eu coloco todos os tutores ali e a gente manda o vídeo ali e o tutor fica procurando. Porque é isso que os tutores trazem pra mim. Não, eu mando a foto de cada um. Cada um seu tutor, eu faço o grupo com a família. Por exemplo, a família tem o pai, a mãe, né, que vai viajar, o irmão. Bota todo mundo nesse grupo e eu compartilho os vídeos com essas pessoas, sabe? Então a família, ela tá sempre, faço chamada de vídeo, se for necessário. Passa muita segurança para a pessoa, né? Passa muita segurança. Muita segurança. Muita segurança. Assim, eu cuido de pet com deficiência, né? Eu tenho uma cachorrinha que eu cuido, a Dolly, maravilhosa Dolly, uma querida. Preciso fazer o esvaziamento de bexiga da Dolly. E aí é todo um processo para você fazer. E a tutora, ela fica muito, incrível, muito querer agradecida, né? Os tutores, eles se sentem muito agradecidos. Imagina. Por ter esse contato mais pessoal com cada um deles, por ter é um contato personalizado. É um contato personalizado. Num hotel não teria isso. Não teria, exatamente. Então, hoje, o meu propósito, eu penso assim, o que é propósito, né? Se hoje eu ficasse sem mão, um exemplo, eu penso isso, o que é propósito? Se hoje eu ficasse sem mão, se hoje eu não pudesse andar, se eu não pudesse mais ser babá de animais, o meu propósito, ele continuaria? Ele continuaria, porque o meu propósito não é ser babá de animais. O meu propósito é uma virtude. O meu propósito é ajudar, é auxiliar, é eu amar pessoas no processo. Porque eu posso não ser mais babá de animais e essa pessoa colocar esse cachorro num outro hotel, mas o meu propósito vai continuar desse tutor me ligar e eu de alguma forma me comunicar com ele e falar assim, olha, fulano operou, minha filha operou, posso conversar com você? Podemos conversar. Eu não quero, joga o cachorro, toma o cachorro, vai embora o cachorro. Não é isso, sabe? Não é isso. É muito além do que isso o meu trabalho. Vínculo de amizade, né? É um vínculo de amizade, é de você escutar o tutor.
é de você realmente se importar com cada ser, porque cada ser é único. Nossa, é muito sabe? incrível isso, Isso viu, pra mim é Gabriele? propósito. Quanto tempo tu já tá nessa profissão? Tem 2 anos 2 anos. 2 anos. Você é mãe de pet. que eu sou mãe de pet. Mãe de pet. Exatamente Mãe de isso. muitos filhos. Mãe de né? muitos Tem filhos. o Abraão, Oh. que se diz Abraão, pai de muitos Nos filhos, lares né? de crianças órfãs, né? É chamado de mãe social. Mãe social. Ah, legal. Interessante. Mãe social. Exatamente. Né? Ao invés de babá ou, né? Aham. É mãe social. Eu acho que a Gabriele se encaixa na mãe social de pets. É, Eu exatamente acredito que isso. daqui a pouco ela Muito pode fazer bacana. o slogan dela, né? Inclusive... Mãe social. Então, você é uma empreendedora. A tua empresa, ela já tem um nome? Isso, inclusive, Qual é o nome da tua empresa? é Gabi Rocha Pet Care. Inclusive, Uau. saiu ontem o meu registro de marca. Gabi Rocha. Pet Care. Mas você já fez o registro da sua marca? Isso, eu fiz o registro da marca. Uau. Eu tenho a minha logo, eu tenho registro de marca. Uau. Então, assim, hoje eu tô encaminhando pra esse processo. Você atende no máximo 15 pets, é isso? 5. 5. 5? Eu pets. entendi. 15, Não, gente. é bem não. personalizado. Uau! Na sua casa. Daí você tem toda uma estrutura para recebê-los. Isso, exatamente. Você precisa colocar os portões, pra separar, por exemplo, vai comer. A comida não é toda junta, cada um As tem uma gaiolinhas, comida. vamos dizer assim. Não é gaiola. Lá Aham. no meu hotel, eles têm acesso à casa inteira. É como se eles estivessem Uau. na Na casa casa deles. deles. É a casa Nossa. deles. É a Eles casa sobem no deles. sofá, eles sobem na cama. é a casa deles. É pra eles. Assim, por isso que eu já pego um E o seu número marido. reduzido. O meu marido ele ama. aceitou bem isso. O marido Um dos dela critérios pra gente ficar junto era gostar de animais. Porque quando a gente se conheceu, eu já ficava com animais no Rio de Janeiro, né? E aí eu falei, olha, eu preciso te dizer uma coisa. Eu sou babá de animais. E ele, oi? Ele não conhecia essa profissão. Aí ele, você é o quê? Aí eu falei assim, então, eu cuido de animais para os tutores poderem viajar, para os tutores poderem trabalhar, para os tutores, né, poderem exercer, assim, a profissão deles. Então, eu cuido dos filhos dele. Ele, eu não acredito que você fez isso. Aí ele falou assim, eu amo animais. Aí, dali surgiu, né, o amor. Aí eu, beleza, então tá ótimo. E você tem o seu? Eu tenho 2 porquinhas da Índia. Ai, que fofo. Aham, eu tenho 2 porquinhas da Índia. É a Galileia e a Judéia. A Galileia e a Judéia. Tem tudo a ver, Faltou né? a Samaria, mas é muito porquinho. Não, vai ficar só Galileia e Judéia mesmo. É, rumo ao nosso Já final estamos, né? aqui. A eu prosa quero. tá boa, né, Cláudia? Tá A muito prosa legal. tá boa. Uma pergunta que eu quero te fazer, Gabriele. Em certo momento deu a entender. Esse legado você quer também passar para outras pessoas? Você pretende ensinar outras pessoas para estar sendo também babá de pets? Sim, eu quero passar para outras pessoas, principalmente o atendimento ao cliente. Porque, assim, eu vejo uma grande deficiência atualmente sobre o atendimento ao cliente em relação à nossa profissão. Quem se compromete a ser babá, a cuidar de animais, tem que entender que isso é uma missão. Precisa abraçar realmente isso. Porque senão você faz por uma obrigação. E tudo que a gente faz por uma obrigação não sai leve, não sai de uma maneira assim, como precisa ser. Você não consegue passar segurança para o tutor, você não consegue... Quando você faz por uma obrigação... Você não consegue passar a leveza que precisa ser passado. Então, atualmente, hoje, a minha intenção, né, é sim formar pessoas, formar empreendedoras nessa área que elas amem o que elas façam. E que elas entendam que você cuidar de animais, não é você só cuidar de animais. Você precisa malhar. Você precisa cuidar da sua casa. Porque você não tem como você cuidar do outro se você não se cuidar. Olha só. Como é que você ama um animal se você não cuida da saúde? A pessoa vive cansada. Tá, mas você tá tomando uma vitamina B12? Você tá fazendo seus exames? Você tá vendo se tá faltando uma vitamina D? Porque muitas pessoas chegam cansadas, assim, pra conversar comigo, mas não é um cansaço, é uma falta, às vezes, de vitamina. Então, é nesse sentido que eu quero abrir os olhos, né, dessas pessoas. Porque a gente Fazer pode, a pessoa sim, se olhar. fazer a pessoa se olhar. Porque o que eu percebo nessa profissão são pessoas muito cansadas.
Porque é uma profissão. Você porque trabalhar acha que com é um vida, fardo, né? você trabalhar com vida não é fácil. Não é fácil, é uma vida. É uma vida que tá ali. Às vezes é um cachorro que tem 15 anos, que passou do filho, que passou pro outro filho, o filho tá nascendo. E Aí como é que acontece uma coisa com esse cachorro? Ali, né? Como é que essa criança fica? Se acontece uma coisa com esse cachorro. Então, assim, mas pra você chegar a esse final, você precisa ter passado por várias... Como é que tá o teu casamento? Como é que tá a tua vida com você mesma? Como é que tá o teu espiritual? Como é que tá? E aqui eu não tô falando, né, eu tô falando você com Deus, né? Você, independente da religião. Não, como é que você tá com você com Deus, com a tua crença, como é que tá isso? Porque o que eu vejo é muitas pessoas, elas vivem um trabalho e somente o trabalho. E somente o trabalho importa. E não, pra gente transbordar no nosso trabalho, a gente tem que estar bem na nossa casa, a gente tem que estar bem com nós mesmas. Então é uma série de coisas, né? Assim, é um compilado ali, como a dona Hilda mesmo diz, né? É os 11 pilares da vida, né? Exato. Não tem como a gente cuidar do nosso trabalho. Que um sempre pode ficar deficiente, né? Exatamente. A gente tem, ou a roda da vida tá girando, ou alguma tá pendente ali. Não dá. Exatamente. Não tem como eu cuidar só da minha área espiritual e o meu profissional tá capenga. Exatamente. Vamos falar bem, né, dessa maneira, assim. Tem que manter o equilíbrio, né? Equilíbrio. Chegando ao fim do nosso podcast Inspirando para Vencer, mas antes, a Gabriele, quero lhe pedir para você deixar uma mensagem para os nossos internautas, algo do teu coração, qual mensagem você quer passar hoje para essas pessoas que nos acompanham. Fica à vontade. Eu gostaria de passar, né, para vocês não desistirem do propósito, né, porque foi, como vocês podem ver, uma caminhada que eu passei hoje. E eu estou trilhando essa caminhada, né? Então, para vocês não desistirem, terem sonhos, porque muitas vezes a gente sem sonho, a gente não consegue almejar nada, né? Porque a gente não tem sonhos, não tem essa vontade no nosso coração. Então, se você, por algum motivo, deixou de sonhar, peça ao Senhor, independente de realmente do que você acredita que existe um Deus que ele te ouve, que ele te escuta. Então, realmente busque isso, sabe? Busque sonhar. E outra coisa também é ter pessoas. Porque se eu conseguir hoje ser uma babá de animais e passar por tudo que eu passei, foi ter pessoas, ter a humildade de reconhecer que sem pessoas é muito difícil a gente conseguir chegar em determinados lugares. Então, peça ajuda, peça conselho, busque mentoria, busque ser ajudada, porque hoje eu passei por muitas mentorias também para eu entender um pouco do meu propósito e continuo passando. Então, escolha mentores, escolha uma amiga, muitas vezes que tem mais experiência que você, para te orientar nesse processo. Não é um processo fácil, mas também não é difícil ao ponto que a gente não consiga, né? O Senhor nunca dá o fardo pra gente que a gente não consiga carregar. Então, é isso. Essa fica a minha mensagem de encorajamento para vocês. Busquem o Senhor, busquem pessoas. E no demais ele fará, né? Porque é ele que efetua o querer e o realizar também. Uau! Muito obrigada, Gabriele, pelas suas palavras. Amém. Muito obrigado pela sua presença no podcast Inspirando para Vencer. Com certeza alcançaremos muitas vidas, né? Amém. Glória Muitas a Deus. pessoas vão ser inspiradas aí através da sua história, viu? Amém. Nosso abraço. Hilda. Também, né? Só quero agradecer a presença da Gabriela, estar conosco aqui, a disponibilidade dela, né, Cláudia? Como você mesma falou, eu acredito que muitas pessoas serão inspiradas nesse dia, através da história da Gabriela, e falando que tudo aquilo que a gente vai fazer é com amor, né? Tudo Sim. Colocar pitadinha de amor, né? Isso é essencial. É tudo que a gente vai fazer, não é meias coisas, é tudo. E quando a gente coloca amor, né, coloca o propósito na vida da gente, a gente realiza, né, Cláudia? É que nem nós estamos aqui, realizando esse podcast. É por amor. É, verdade. É por amor, né? É exatamente o que a gente está fazendo aqui. É querendo transbordar na vida de outras pessoas, né, Cláudia? Esse é nosso intuito. Então eu agradeço muito a Deus, né,
sempre por essa oportunidade de poder estar aqui ao teu lado, né? Compartilhando e transbordando na vida de todas vocês que estão aí em casa. É isso aí, pessoal. Você que ainda não curtiu ou compartilhou, fique à vontade, curta e compartilhe nossa página no YouTube, a página do AJ também, nosso apoiador aí do podcast, tá? No Instagram, Facebook, o Aconteceu em Joinville. E Gabriele, fique à vontade também. Quer mandar um abraço para alguém? Eu gostaria de fazer um agradecimento a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui. Acredito que esse podcast vai impactar, né, não somente a minha história, mas essas outras histórias que estão de cada mulher que está vindo aqui, de cada pessoa, né? Vai impactar muitas pessoas. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco da minha história, um pouco do meu trabalho, do meu empreendimento. Nós que agradecemos também, né? História de superação desde que nasceu já, né? Uma longa história de superação, de força, né? Muita força aí. E muito obrigada. Vai ficando por aqui o podcast Inspirando para Vencer. Até a próxima semana.